programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 525 da NET e Claro, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Estamos no mês de março, mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. E o nosso tema da conversa de hoje é Mulheres que Salvam Vidas. E as nossas convidadas, naturalmente, é a Major Simone, bombeira militar, com 19 anos de atividade, e a Sargento Willenay, também bombeira militar, com 16 anos de atividade. Com elas, vamos conhecer a difícil rotina no desenvolvimento das suas atribuições de tão valorizada profissão, os desafios, riscos e encantos que faz dos bombeiros ser das carreiras mais acreditadas do serviço público. Elas já estão aqui e você não saia daí porque o Segurança em Foco já está no ar. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal Gazeta Web e aplicativo da TV Mar. Hoje temos as presenças honrosas das nossas convidadas, a Major Simone, bombeira militar, 19 anos de atividade, e a Sargento Willenay, também bombeira militar, 16 anos de atividade, e com elas vamos conhecer a difícil rotina do desenvolvimento das atribuições de quem salva vidas. Essa profissão tão valorizada que é bombeiro militar, das carreiras mais acreditadas, a carreira mais acreditada do serviço público. Bom dia, Major Simone. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, Sargento Willenay. Bom dia, doutor Flávio. Então, como a nossa pauta é muito grande, vamos a ela. Como se deu a escolha por profissão tão singular, desafiadora e gratificante? Bem, eu não tenho ninguém na família militar, não sabia como era o serviço, o bombeiro militar, e a minha paixão veio quando eu estava na faculdade de fisioterapia. Eu sou formada em fisioterapia hoje, e ficava no ponto de ônibus, esperando o ônibus, e via aquela viatura passar ali, né, no trapiche, e a minha paixão foi cada vez mais aumentando. Eu procurei saber sobre concurso, e aí eu ia na guarita lá do quartel, conversava com quem estava, e aí, quando é que vai ter concurso, como é, tal. E aí eu fiz o meu primeiro concurso para soldado, eu passei, mas eu perdi no TAF, né? Perdi no TAF, e para minha felicidade... Soldado da Polícia Militar. Soldado do bombeiro. Do bombeiro? Fiz a PM também, passei. Mas eu não queria, foi só questão de verificar assim a prova, porque era o mesmo de treinar isso. Seria o mesmo estilo a prova. E aí, tanto é que eu nem fui para o TAF da PM, só fiz o do bombeiro, que era o primeiro. Só que, para minha felicidade, no final do ano, teve o CFO. Uma curiosidade, você perdeu em quê? Eu perdi no TAF, na corrida. Eu era sedentária, né? Era faculdade, casa, faculdade, e não praticava atividade física. E aí eu digo para quem está querendo passar em um concurso, né, que além do intelectual, do estudo, foquem também no condicionamento físico, que é muito importante. Né? E elimina muito o TAF, né? Demais, A corrida eu acho que nem tanto, mas a barra... Barra, para os homens barra, exatamente. Mas a gente vai desenvolver isso mais quando a gente estiver falando dos treinamentos que vocês passam, né, para enfrentar tantos desafios. Willenay, e essa paixão pelo bombeiro? Eu também, como a Major Simone, eu não tenho, né, familiares no bombeiro. Eu fazia cursinho para vestibular. Eu nem estava muito inteirada de como funcionava concurso público na época.
Mas aí no cursinho eu tinha alguns colegas que estavam estudando para o concurso, né? Que foi um grande concurso. O que eu passei foi em 2006. Foi o maior concurso para praças do bombeiro, né? Para soldados. Tinha 600 vagas. E aí um colega meu, chamado hoje Quirino, Sargento Quirino, vamos fazer o concurso do bombeiro. Você passa no concurso, depois você estuda para fazer algum vestibular. E aí eu disse, tá bom, vamos. Nem sabia direito do que se tratava. E aí passei, ele passou, inclusive trabalhamos juntos até hoje, basicamente. Ah, que coisa boa. É, Esse foi o mesmo concurso que eu fiz em 2002, não é isso? o meu foi em 2006. Ai, perdão, 2002 que eu fiz. O que é exigido para o ingresso no bombeiro? Bom, o ingresso no bombeiro, ele se dá através de concurso público, né? E aí, uma vez passando na prova teórica, nós somos convocados para fazer a prova de inspeção de saúde, né? E aí a gente entrega uma série de exames que são examinados, analisados pelos técnicos lá. E passamos também por um teste de aptidão física. Então, tendo tudo isso aí ok, dentro das vagas, e aí o candidato é aprovado. Aí você tem duas classificado. experiências, a da reprovação, né? Isso. Que a tornou mais forte para votar oficial. E como foi a corrida no concurso para oficial? A gente aprende com os erros, né? É verdade. E aí, então, durante todo o ano, eu me preparei, sabendo que eu iria encontrar ali no final do ano, né? Se Aí Deus voou. quiser, na minha cabeça, a gente tem que visualizar ali já dentro. E aí, eu realmente estava preparada. Bateu o recorde. Não, recorde bem menos. Nem tanto, né? William, o seu TAF, como foi? Qual foi a grande dificuldade? E assim, a exigência que é para o homem é a mesma exigência da mulher? O TAF, ele é diferenciado na corrida, basicamente, questão de distância, né? Do que o homem tem que correr em 12 minutos e do que a mulher tem que correr em 12 minutos. Mas isso é baseado em estudos já, baseado em testes físicos oficiais. E aí, questão de quantidade de abdominais também e o tipo de flexão, que com os homens era sem o joelho no chão e das mulheres com o joelho no chão. Posição diferente somente. Mas o esforço é basicamente o mesmo, né? Eu também não vinha me preparando, que hoje eu considero um erro, né? Você estudar tanto para uma prova teórica, mas não ter a mesma dedicação para o teste físico. E ele também reprova. Eu lembro até que eu fui em uma academia, procurei um professor, eu estou precisando fazer 25 abdominais na época. Ele, minha filha, só faltam menos de 30 dias, você deveria ter vindo antes. Mas aí, por sorte, eu realmente, naquele pequeno espaço de treino, consegui passar. Eu treinava com minha filha, quando ela estava fazendo o concurso da Federal. Aí passou, aí a demanda, vamos para o teste físico, né? O teste físico, aí eu corria. Enquanto está estudando, tem que estar se dedicando também um tempo ali para o teste físico. Tem que ter tempo para tudo, né? O que eu sou contra é que você não pode fazer com o relógio, né? Ainda não é permitido que você corra com o relógio medindo o seu pace. Mas hoje tem, né, lá, todos os profissionais que ficam específicos para cada... No bombeiro funciona assim, né? Específico para cada pessoa que está sendo testada, para anotar de forma correta ali os parâmetros. Fora disso, a gente não corre com verdade. o relógio, por que no concurso não pode? Até para medir a sua performance. E talvez até ajudasse muita gente a não perder. A gente estava conversando, antes de entrarmos aqui ao vivo, sobre que houve uma época em que havia vagas para mulheres e vagas para homens. Você poderia falar sobre isso? Certo. Em 2002, ainda havia essa diferenciação. Uma porcentagem das vagas para o concurso era destinada ao feminino e o restante ao masculino. E aí foi um grande avanço nos concursos públicos, que a partir de então as vagas eram gerais. Quem tivesse o melhor conhecimento teórico ali, conseguia, né? E o prático, enfim. Hoje não existe mais essa separação.
Existe algum estado que ainda aplica essa diferenciação, vagas para homens e vagas para mulheres? Existe sim, se eu não estou enganada, é no estado do Paraná. Minas Gerais também eu já vi um edital que existe essa separação de vagas. Na Bahia eu já vi também. Hoje em dia ainda tem concursos que são lançados assim, não só no bombeiro, né? Na segurança pública em geral. Polícia Civil não existe. Na Polícia Civil não tem isso não. De delegada feminina, delegada agente masculino. Até porque nós vamos cumprir as mesmas responsabilidades, né? As mesmas atividades. Já houve isso, mas não mais, felizmente, né? Até porque fica a concorrência feminina pior. Um número menor de vagas e muita gente, né? Exatamente. A propósito, quantos por cento temos de mulheres nos bombeiros? Olha, hoje nós temos cerca de 162 bombeiras, dá 14,4% de efetivo feminino. É uma média nacional esse número? Eu acredito que eu não tenho a resposta exata, né, para dar para o senhor, mas eu acredito que o número de mulheres realmente assim é reduzido nas corporações, né, porque é uma profissão inicial assim masculina, né, inicialmente quando ela chegou e quando nós adentramos assim na corporação, é uma atividade inicialmente masculina. Né? E o bombeiro é muito novo ainda, né? Porque vocês eram um batalhão, né, da Polícia Militar, era um comando, batalhão, né? Isso, era. Era um batalhão e depois já tem essa autonomia. Vamos lá. E o ingresso, a formação, as atividades, porque tem um curso de formação. O curso de formação, aí há diferença do volume da mulher, na atividade a atividade do curso de formação, né? Quando vocês estão aprendendo. Aí já diferencia também homem e mulher? Eu fiz o curso de formação de praças, né? O curso de formação de praças, o meu durou cerca de 9 meses. E aí não há essa diferenciação. Nós somos divididos em pelotões. E aí os pelotões têm a quantidade de homens e a quantidade de mulheres de acordo com a antiguidade do concurso público. Não separa, por exemplo, no primeiro pelotão vai ter 5 mulheres, no segundo 5. Não existe isso. E aí nós passamos pelas mesmas atividades que os homens passam. O treinamento é igual para todos. No curso de formação de oficiais, a duração é de 3 anos. Né? E, assim, quando eu entrei, foram 20 vagas e somente 3 eram ocupadas por mulheres. Somente 3 passaram. Mesmo não havendo a distinção, né, de vagas para masculino e feminino, somente 3 entraram. Assim como a turma anterior, por coincidência, né, também foram 3 mulheres. E não há diferenciação. A gente fazia tudo o que eles faziam, a mesma rotina. O que diferenciava, assim, era o alojamento, né? O alojamento feminino e o alojamento masculino. Mas as atividades eram as mesmas. Difícil, né? Como ocorre a progressão na carreira? Vocês começam... Porque tem o quadro de oficial e o quadro das praças, né? Isso. No CFP, o militar entra como soldado, né? E aí, já no CFO, a gente entra como cadete, passa os 3 anos, cadete do primeiro, segundo, terceiro ano, e aí vai até coronel, passando por todas as graduações, né? Aspirante, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel fechado. Já temos coronel fechado? Feminino, mulher? Ainda não, mas em breve teremos. Né? Teremos. Os praças, como progridem na carreira? Os praças a gente faz o curso, né? As praças como aluno de soldado, e aí soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, aí depois passa para segundo tenente, primeiro tenente, vai para o quadro de oficiais, né? Administrativos. A cada progressão, vocês fazem curso de aperfeiçoamento, que tem aperfeiçoamento de cabo, aperfeiçoamento de sargento? O meu curso, ele habilita até segundo sargento. E aí, depois disso, eu preciso fazer um curso de especialização para oficial, para ser promovida para as outras graduações.
Isso, esse curso que ela fala é o curso obrigatório, que é o CHO, curso de habilitação de oficiais, que habilita a ser subtenente, e aí quando abre vaga, segundo tenente, primeiro tenente, e hoje nós temos até uma tenente-coronel do quadro administrativo, né? Que ela está na reserva, mas é a tenente-coronel Cláudia, né? E do curso de oficiais, temos o CFO, que vai habilitar até capitão. Quando chega a capitão, a gente tem que fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais, que permite a gente chegar até major, tenente-coronel, e o curso superior de bombeiro, para habilitar para ser coronel fechado. É curso superior de bombeiro, né? É um curso a PM é CSP. Isso, lá é CSBM. CSBM. O São Paulo já determina que quem faz o CAO tem nível de mestrado e o CSP, o CSBM, lá, o bombeiro lá é da PM, né? Em São Paulo. Aí vale como doutorado. Isso. A gente precisa alcançar esse... Exatamente. Tem alguns cursos que já dá essa habilitação, né? Como pós-graduação. Pós-graduação. Mas às vezes a gente não consegue isso aí, não. O meu CSP em Brasília vale como pós-graduação em administração policial. É uma coisa boa. Porque depende muito de o curso estar ligado a uma universidade, né? Tem que ter reconhecimento do MEC. Esses treinamentos que vocês fazem na formação, vocês se sentem que foram suficientes para a prática no dia a dia? Bom, o meu CFO, ele foi na Academia de Polícia Militar do Paudalho, no estado de Pernambuco, né, em regime de internato, 3 anos lá, ralando, sofrendo. E assim, por mais que a gente tenha tido os melhores instrutores, as melhores instruções, experiências, o que realmente assim habilita a gente é ali estar no dia a dia, né, conhecendo, porque a nossa corporação lá era uma, aqui é outra, né? O nosso dia a dia é diferente, é um pouco diferente, né, de lá. Então, acho que o que habilita mesmo é o nosso dia a dia, a experiência que a gente vai adquirindo com o decorrer do tempo. Muitas vezes é o mesmo perfil de ocorrência, né? Mas a ocorrência é totalmente diferente. Então, muitas vezes a gente aprende durante a ocorrência mesmo. Mesmo com tantos anos de experiência, a gente ainda está aprendendo, porque cada ocorrência é diferente da outra. Então, vamos saber que ocorrências são essas, porque muita gente acha que bombeiro só combate incêndio, vai lá para alguma catástrofe ou outra, mas vocês têm uma dinâmica diária, atividades diárias que são bastante desafiadoras e pouco conhecidas. Vamos falar delas? Vamos. O Corpo de Bombeiros, ele atua na área de resgate, busca e salvamento. Essa é a sargento Willenay, ali estava descendo no poço. Para salvar um cachorro ali. Nós atendemos muita ocorrência de incêndio, de salvamento, de atendimento pré-hospitalar, das mais diversas ocorrências. Essa é você, Willenay. E na área de salvamento aquático, né? Vamos para a tentativa de suicídio também, né? Isso. Ocorrências de resgate, que são as nossas ocorrências mais comuns, que vai para acidente de trânsito, muitas vezes mal súbito também. E aí tem o salvamento, né? Eu sou do salvamento, o salvamento ele engloba diversas ocorrências. Vai para apoio em combate a incêndio também, salvamento terrestre, salvamento em altura, como passou ali, salvamento em poço, a gente faz resgate de cadáver também, resgate de animal. Essa daí foi uma ocorrência de salvamento de cachorro, lá em Guaxuma. E aí eu desci nesse poço para retirá-lo. E aí muitas vezes a gente precisa descer com o nosso equipamento de proteção autônoma para nossa proteção também. E temos mulheres em todas essas áreas, salvamento aquático, combate a incêndio, muitas mulheres que passam por ocorrências muito difíceis, mas sempre estamos ali trabalhando juntos. A gente comenta muito sobre suicídio ou tentativa de suicídio nas nossas corporações e também
na atividade que vocês fazem externa, como é atender uma tentativa de suicídio? Nós tínhamos muito nesse tipo de ocorrência que o bombeiro atende principalmente tentativa de suicídio em altura, né? Em pontes, em viadutos. Nós tínhamos muito o treinamento para fazer simplesmente a abordagem que hoje a gente chama de abordagem tática, que é tentar retirar aquela pessoa com nossas técnicas de salvamento. Mas hoje, o Brasil todo ele vem estudando uma outra abordagem, uma abordagem humanizada, que é uma abordagem que a gente chama de abordagem técnica ou um discurso de persuasão, que é usar técnicas para realmente convencer aquela pessoa a ser retirada daquele local. Então, a gente tem esse curso aqui em Alagoas e no Brasil inteiro a gente vem discutindo, junto com a Liga Bom, com os outros corpos de bombeiros, técnicas para que a gente utilize mais essa questão da conversa, do discurso, porque a gente se coloca em risco também quando a gente utiliza técnicas de altura para tentar salvar uma pessoa, né? E pode ser que a gente nem consiga também. Então, além disso, hoje a gente busca ter esse diálogo. Imagina o estresse numa ocorrência dessa. Tem pessoas determinadas e outras que estão ali. Isso. Não tão determinadas e uma negociação como se diz, a persuasão que vocês oferecem. É algo que não depende só do nosso trabalho, né? Depende também da pessoa, de ela querer ou não naquele momento. Então, é bem difícil. Como a maioria das nossas ocorrências, né? Só que cada ela traz um estresse diferente naquele momento ali de atuação. Tem que estabelecer empatia também. Sim, é uma das prioridades, a empatia. Com quem está suicidando. Acrescenta mais alguma coisa? Essa questão do suicídio assim, é bem complicado esse tipo de ocorrência, porque pode ter um desfecho muito infeliz, né? O bombeiro militar ele precisa ter experiência nesse tipo de ocorrência, né? Não é fazer a abordagem de qualquer forma ou fazer o resgate, o salvamento de qualquer forma. Às vezes a pessoa, por mais habilitado que esteja se sentindo, a vítima ali pode, de repente, escorregar, né? Sim. Cair. E não é só uma conversa, né? Muitas vezes a gente acha que é só conversar, mas não, existem técnicas também que você precisa saber para conduzir aquele diálogo. Não podem ser conhecidas pelo suicida, né? Isso. São várias características. Já conversamos aqui com o pessoal da saúde, que cuida da saúde do militar. A gente tratava aqui sobre suicídio na tropa. Vocês já tiveram caso na tropa de vocês? Hoje nós temos uma atenção maior a isso, né? Na Polícia Militar a gente vem vendo mais casos de suicídio. No Corpo de Bombeiros a gente não tem casos, pelo menos em toda a história que eu me recorde até o momento, mas nós temos diversos casos de pessoas que estão passando por problemas de saúde mental e que tem sim essa ideação suicida. Então, hoje, a gente tenta até conversar mais na tropa sobre esse assunto, para tirar um pouco o tabu que existe em relação a esse tema, para mostrar que é um tema que está presente sim na sociedade e que precisa ser discutido e tratado. Porque, vamos dizer assim, na compreensão comum, o herói não pode ter depressão, não pode ser fragilizado. Como é que vocês... Não é bem assim, né? Avaliam isso? A questão psicológica, ela tem que ser trabalhada, né, bastante. Na nossa corporação, nós temos o quadro de saúde, composto por excelentes médicos, temos psiquiatras também, que, assim, tem que ter uma atenção maior, né? O bombeiro, ele está ali, mas ele é um herói, a sociedade coloca o bombeiro assim como um herói, porque é aquele que vai ajudar naquela naquela última instância, né? Mas ele também precisa de apoio, né? O psicológico, né, nesse tipo de ocorrência, em qualquer vida perdida, ele fica bastante abalado. E a quantidade de ocorrências que a gente atende, a gente tem vitórias e assim, outros resultados que a gente não quer. E esse acúmulo vai mexendo com o emocional nosso, né? E ainda tem a vida pessoal, né? Junta com os problemas da vida pessoal, junta com essa questão que existe tanto do bombeiro herói, de achar que tudo tem que ser perfeito, de que a ocorrência tem que dar certo, e não é assim. Por isso que a gente precisa sempre
falar sobre isso, para mostrar que somos profissionais. Muitas vezes, graças a Deus, também a gente consegue ter sucesso em uma ocorrência, mas a partir do momento que a gente sai do quartel, que a gente entra na viatura para atender uma ocorrência, existem diversos aspectos que estão envolvidos ali, né? O Corpo de Bombeiros é uma instituição machista? Olha, o Corpo de Bombeiros, ele começou a receber as primeiras mulheres em 1994. Né? Nós recebemos 63 bombeiras. Né? E em 98 foi a segunda turma, e em 2002 a primeira turma do CFO. Mas é uma corporação, as corporações bombeiros militares como um todo, não estavam preparadas para receber essas mulheres. Né? O machismo, essa questão do homem se sobrepor à mulher pela força física, é cultural isso aí. Né? Mas, assim, a gente já avançou bastante. Na nossa corporação, eu não vejo diferenciação. Você vê? Não. Hoje em dia, eu acho que isso está muito mais consolidado, a presença da mulher. Então, a gente também não admite mais certos tipos de situações. Hoje também já existe um olhar diferenciado. Foram criadas comissões, porque sim, já existiram e ainda hoje existem diversas situações, né, que caem nesse tema. Mas hoje a gente tem um olhar, a gente mostra também para todos que isso não vai passar sem ninguém ver, né? Existem comissões e pessoas são responsabilizadas, são abertos, inclusive, processos, caso haja uma necessidade de uma investigação de algum fato. Mas a gente procura sempre também falar sobre isso para que essa cultura ela não permaneça, não seja comum, né? no militarismo. A mulher chega a ser subestimada em razão da sua sensibilidade? Eu vejo a sensibilidade como um fator positivo. Muito forte. Né? Eu ontem estava conversando com um amigo meu, lá do bombeiro, o Major Holanda. Eu perguntei a ele: Holanda, o que você acha da mulher no bombeiro? E aí ele falou: não, tirando essa parte física, a sensibilidade, porque a parte física naturalmente, eles são mais fortes que a gente, é natural isso. O homem, ele tem hormônios que aumentam as fibras musculares, né? Mais do que a mulher. E aí, passando foto ali do Corpo de Bombeiros, a sensibilidade, ela vem como uma forma positiva, porque o olhar feminino, ele dá atenção a coisas que os homens não veem. Uma conversa, uma questão para resolver, uma situação que pode ser resolvida só na conversa, né? É importante, eu creio que seja... E não depende só de força, né? Exatamente. Força física, uma ocorrência. Nós trabalhamos sempre em guarnição. Se tiver uma guarnição só de homens, um homem vai precisar do outro. Se tiver uma guarnição só de mulheres, uma mulher vai precisar de outra. Homens e mulheres também estaremos juntos. A gente se complementa, a gente cuida um do outro, a gente se ajuda. Hoje existem ferramentas que são, no passado eram ferramentas muito pesadas, que até um homem, por mais forte que fosse, teria dificuldade de operá-las. Hoje nossas ferramentas que são adquiridas ainda têm ferramentas bastante pesadas, por exemplo, as ferramentas de salvamento veicular, porque são ferramentas que cortam carros, né? Peças realmente que pesam toneladas. E a gente opera essas ferramentas também. Mas por isso que a gente faz cursos de especialização, para utilizar técnica e não depender somente de força. Eu tive a oportunidade de fazer aqui o primeiro curso de salvamento veicular, de participar, né, como aluna. E aí olhavam assim para a gente, eu e mais duas amigas, vamos fazer, bora. E aí, vocês vão ter condições de segurar essa ferramenta, porque é uma ferramenta pesada, né? A motobomba, ela pesa, eu acho que 22 quilos. E aí, na ocorrência, são divididas as funções e, de repente, você pode pegar a motobomba para colocar lá. A ferramenta em si, o alicate, a tesoura hidráulica, ela é pesada. Eu creio que ela pesa o quê? 15 quilos. De 15 a 20 quilos também. Ficar ali segurando o tempo todo é cansativo. Fora o EPI, né, Major? Fora o EPI. Mas aí a gente usa, né, de técnicas, coloca no ombro, vai e dá um jeito e a gente consegue, da mesma forma que o homem.
Então, vocês consideram que o bombeiro militar já é a mulher já conquistou esse espaço definitivamente? Com certeza. Com certeza. Nós conquistamos e vamos conquistar ainda mais. Todos os espaços, né, que a mulher quiser conquistar, ela conquista. E acreditar também que a gente pode. Porque, como eu falei, quando eu entrei, eu jamais imaginava que eu iria para o serviço operacional, que eu ia me identificar com aquilo. E no curso de formação eu fui me identificando. E aí depois eu fui fazendo cursos de especialização. Hoje eu participo como instrutora também de cursos de formação, cursos de especialização, eu participo também como instrutora. E a experiência dos serviços trouxe também, veio a confirmar isso. No começo, quando eu fiz esse curso também de salvamento veicular que a Major fez, nas primeiras ocorrências, não tinha nenhuma mulher nesse quartel, nesse grupamento que eu fui trabalhar na época. E aí, os meninos já também, não é só uma questão de machismo, era também meio que uma proteção. Não, eu tenho mais experiência, mais força, fique aí. E aí, se eu fosse deixar que isso acontecesse, eu nunca ia pegar a experiência, porque eu ia sempre ficar como um apoio. Mas aí eu disse, não vai dar, eu vou ter também que meter a cara. E aí eu fui começando a ser a primeira a fazer aquilo, a pegar a ferramenta e realmente operar. E depois isso se tornou comum. E hoje também nas ocorrências, qualquer pessoa que vê uma guarnição de bombeiros vai ver lá a bombeira operando também. Isso, e hoje, assim, nós temos 2 comandantes de grupamento mulheres, né? Em Maragogi e no grupamento de socorros e emergência, que é um grande avanço. A gente está falando aqui de saúde e segurança do trabalho, né? A gente já falou um pouco sobre falou de depressão e tendência ao suicídio. Essa profissão do bombeiro, ela mexe muito com o emocional do operador? Mexe sim. A gente, quando nós somos acionados para alguma ocorrência, através do nosso centro de operações, a gente tem ali o mínimo de informações, né, que eles conseguem coletar. Às vezes vem de uma forma, quando a gente chega lá, é totalmente diferente do que a gente recebeu a ocorrência. Eu fui para uma ocorrência, faz tempo, mas assim, uma ocorrência bastante marcante. Eu estava fazendo um curso, nesse dia eu estava de serviço, estava fazendo o curso e ia ter uma prova. E aí nós fomos acionados logo cedinho para essa ocorrência em uma cidade próxima, não me recordo exatamente onde, mas foi tipo colisão, van-carro, van-caminhão. Quando nós chegamos lá, a gente, além da vida que a gente conseguiu salvar, né, que estava presa às ferragens, na van tinha, assim, cerca de, totalizando, assim, fora e dentro da van, tinham mais de 10 mortos. E era uma coisa assim, era uma cena, assim, de desastre total. É uma cena, assim, que me marca bastante, eu não consigo esquecer, né? E, assim, mexe com o emocional, mas a gente tem que centrar ali, ser racional, né? Tentar deixar um pouco a emoção de lado e atuar. Quem isola esse local para vocês? Quem isola? O local do acidente. Quando a gente chega na ocorrência, se só nós estivermos, o nosso condutor da viatura, ele é o responsável por isolar. E todos devem também ficar atentos ao isolamento. E aí a gente sempre pede apoio, principalmente em ocorrências de maior vulto, do BPRV, da polícia, e aí os órgãos que vão chegando, todos são corresponsáveis pelo isolamento. Mas a partir do momento que, por exemplo, a polícia chega para nos dar apoio, aí a gente já solicita que a polícia de trânsito, por exemplo, faça esse isolamento para que a gente possa trabalhar com mais segurança. Mas sempre nós também somos os responsáveis quando chegamos pelo isolamento, principalmente posicionamento da viatura, evitar a aproximação de pessoas, tanto para a segurança delas, né, como a nossa. É um dos pontos principais quando a gente está nesse deslocamento, já pensar nisso, nesse isolamento. A curiosidade é um dos problemas? Sim, a curiosidade do ser humano em si, mas no caso, sem limite, né? É sem limite, mas no caso assim, de ocorrência, além de ser limite, pode ser muito perigosa. Sim. Né?
entrar lá numa cena que está isolada, como às vezes acontece, e querer chegar perto, ver o que está acontecendo, não é indicado. Se tá ali com a fita zebrada, permanece distante, né? E com relação a essa questão do isolamento, um isolamento bem feito, ele vai garantir, vai pelo menos prevenir que outro acidente não aconteça, né? Porque, de repente, numa estrada, pode estar lá, fez o isolamento com cones, manteve a distância e tal, mas se esse cone não for colocado numa distância adequada, pode vir um outro que veículo. já ocorreu, né? Acontece em direto, estradas, né, em BR, não dá tempo de uma carreta, por exemplo, frear rapidamente quando o cone não é colocado na distância correta. Até mesmo quando um carro quebra, né? No roteiro, nessa semana, Isso. teve um acidente grave sobre isso. Não devidamente... Ali foi uma curva, né? Não sei realmente as condições que foram, mas foi... E ali é um local bem não houve tempo perigoso. para sinalizar. Vocês chegam a sofrer ameaças, por exemplo, num acidente desse que tem tantos vitimados, aí as famílias chegam e querem entrar nesse local. Isso chega a ser uma ameaça para vocês? Olha, o bombeiro, quando chega assim, nesse tipo de ocorrência, que a família está meio desesperada, ele vai servir mais assim também como um psicólogo. Tentar, né, acalentar a família, tentar acalmar, mas ameaça eu creio que não. Às vezes ocorrências de grande vulto, né, que junta muita gente. Tem gente que realmente não se importa, que quer bagunçar tudo, quer às vezes provocar mesmo o profissional que está ali trabalhando. Então, às vezes já teve casos na rua assim que a gente teve que tratar a pessoa com um pulso mais firme mesmo, utilizando questão de não força física, mas mostrando que se ele continuar daquela forma, a gente vai tomar providências, né? Que a gente pode e deve tomar providências. Muitas vezes nós pedimos apoio à Polícia Militar. Né? Porque a guarnição não dá conta, né, de atender a vítima e de isolar e de fazer essa... Então, a gente muitas vezes pede apoio. Vamos falar de equipamentos de proteção individual? Vamos. Hoje, o Corpo de Bombeiros, ele é, assim, muito equipado, né? O militar, ele tem o seu equipamento de proteção individual. O pessoal do incêndio é distribuído capacete, balaclava, aquela que coloca, né, para proteger, luvas, botas, capa de aproximação e aí o EPR. Todo esse equipamento. Todo esse equipamento aí que junto com bota, tudo, pesa ali cerca de 25 quilos. É bem pesado, né? Você está num incêndio. Mas, ao mesmo tempo, protege a nossa vida, né? Isso, exatamente. É um material resistente, né, ao fogo. É importante. E a saída, tem uma ocorrência, a ocorrência que determina o EPI que vocês vão levar? Isso. Basicamente, quem é do salvamento usa o mesmo EPI. Por exemplo, eu vou para uma ocorrência de acidente de trânsito com preso em ferragens, né? Que é aquela pessoa que está lá e não só a guarnição de resgate ou o SAMU vai conseguir retirá-la porque ela está presa nas ferragens, vai precisar dos nossos equipamentos. Então, a gente usa todo esse equipamento que você está vendo aí, que a bota, né, a calça, a roupa de aproximação, o capacete, a balaclava. Então, antes de sair, a gente já tem que colocar tudo isso. A gente, quando chega no serviço, já deixa tudo preparado, separado, para também não atrasar, porque existe o que a gente chama de tempo-resposta, né? Qual o tempo de resposta média de vocês? Depende da localização, mas, por exemplo, a gente é acionado pelo rádio, né? E isso já é também para diminuir o tempo-resposta, para não ter que fazer uma ligação para a pessoa. Então, cerca de 2 minutos, a gente já tem que estar na viatura, colocando a roupa para sair. 2, 3 minutos. 2 minutos é o tempo que vocês estão na viatura equipadas. Se a gente estiver almoçando, a gente tem que deixar o almoço lá, correr para a ocorrência. Se estiver tomando banho, corre rápido, porque não tem questão nem de pausa, entendeu? O nosso serviço ali, a gente está 24 horas. Se estiver dormindo, de madrugada, descansando, levanta rápido, correndo e vai para a viatura. Porque se a gente deixa para se equipar no local da ocorrência, não dá, muitas vezes a gente vai ficar afobado e não vai
vestir tudo porque está com pressa e vai ser um atraso também ali, né? Isso só pode acontecer, por exemplo, se a gente já estiver na rua, muitas vezes, eu já fiz isso com minha guarnição. A gente estava se deslocando para outro quartel, não era nem ocorrência e fomos acionados. Então, a gente para no meio da rua para vestir o EPI todo para já chegar pronto na ocorrência. E os nossos quartéis, eles são estrategicamente posicionados aqui na capital. Nós temos o grupamento de incêndio no Tabuleiro, o grupamento de socorros e emergências ali na Gruta, o GBS, que é o grupamento de busca e salvamento na Serraria, e no Trapiche nós temos o QCG, que aí nós temos também a AR, o caminhão de incêndio, que é o ABT. A AR é auto-resgate. São as ambulâncias. A viatura que é utilizada para o atendimento pré-hospitalar. E voltando um pouquinho à questão do EPI, um grande avanço, doutor Flávio, que nós tivemos, e foi uma reivindicação feminina, isso aí também, foi com relação ao uniforme de incêndio. Eles antigamente eram muito, muito grandes, não tinham o padrão feminino, né? Eu mesmo, quando colocava, parecia um boneco. A bota é enorme, 43. Pesado, Bota não tinha o tamanho. Tinha que usar aquilo ali, era o que tinha e acabou-se. E hoje, com a reivindicação nossa, e o gestor de incêndio, na época, o Major Holanda, né? Hoje é um outro capitão, foi se chegando a uniformes mais leves, né? Hoje nós usamos uniformes europeus, que são mais leves. As peritas da Polícia Técnica, Polícia Científica, elas reclamaram de que não há coletes femininos, coletes balísticos. Então, a mulher sofre muito para adaptar. Muitas vezes, na maioria das vezes, a gente precisa se adaptar, né, a muitas situações, porque muitas vezes ainda não é pensado nessa, que não é um luxo, é uma necessidade, né, fisiológica comum. E sem falar, a gente estava falando dos quartéis, sem falar dos nossos guarda-vidas, né? O salvamento aquático. Me perdoe, o salvamento aquático, O salvamento aquático, né? Localizado ali na Pajuçara, né? E aí nós temos postos distribuídos no litoral, né? No Francês, na Jatiuca, Pajuçara, Cruz das Almas, Mirante, Guaxuma, que desenvolvem um excelente trabalho de prevenção e salvando vítimas que estejam lá também se afogando, e entre diversas outras atividades que estão lá. Um exemplo, na Jatiuca, acontece um acidente de trânsito, os primeiros a chegar são eles, para fazer o atendimento pré-hospitalar. A gente estava falando que vocês combatem incêndios, salvam vidas e muito mais. Vocês ainda fazem a coleta do leite materno? Ou são vocês que não fazem mais? Esse daí era um convênio que tínhamos com a Santa Mônica. O que eu me recordo é isso, que nós tínhamos com a Santa Mônica e que hoje não tem mais. De fato... Eram feitos pelas motos. Antigamente nós tínhamos motos. Verdade. Por falar em amamentação, existe algum ambiente no trabalho adaptado às grávidas? Existe uma adaptação da tropa para a mulher grávida? Infelizmente ainda não, né? O que nós temos são os alojamentos. Se precisar, né, aí ela vai lá, né, e faz... Porque é uma mulher grávida sair para atender a essas ocorrências que a gente está comentando aqui. Sim. O ideal é que assim, ela esteja voltando da licença maternidade e seja realocada em outro tipo de serviço, que não em escala. Porque além o bombeiro não é feito só de parte operacional, ele também tem a área administrativa, né? Que aí a gente pode ajustar, rever isso aí. Uma reivindicação delas também bastante foi essa daí. Em abril, se eu não estou enganada, foi publicado no Boletim Geral Extensivo um estudo, doutor Flávio. O comandante ele formou uma comissão para fazer um estudo e foi publicado um estudo de política de adequação institucional, né, para as mulheres. E aí foi feito um questionário, e aí onde elas responderam, e uma das reivindicações era essa, a questão de um local, né,
próprio para a amamentação, a questão da escala de serviço, nesse retorno delas da licença maternidade. Tem que ter um olhar bem diferenciado. Isso. Essa profissão muda a rotina de vida, Elenay? Mudou totalmente minha rotina. Começa pelo... A minha vida, desde que eu entrei no bombeiro, eu tinha acabado de completar 19 anos de idade. Então, eu era muito jovem, vinda de Arapiraca. Eu tinha um círculo ali de amizades também já restrito, porque eu me mudei para Maceió. E aí, os meus amigos, hoje, a maioria são bombeiros. A gente acaba convivendo muito mais com bombeiros. Quando a gente está no serviço operacional, a gente passa 24 horas juntos ali no serviço, né? E sem falar dessa questão operacional. Muitas vezes, muitas coisas que eu faço no dia a dia, para mim, se tornaram comuns, porque eu aprendi no serviço e se tornou comum no serviço. E quando eu estou com alguma colega assim que é civil, fica admirada com certas situações que a gente, quer queira, quer não, a gente se torna, tem algumas práticas militares, né? E isso incorpora na gente. Então, com certeza, eu acho que a minha vida mudou bastante, a minha rotina mudou bastante por ser bombeira. Mas a mulher do dia a dia é diferente da mulher bombeiro militar? Que vocês têm a mulher do dia a dia e tem a mulher do trabalho. A mulher do dia a dia, ela tem que deixar... A Major Simone do dia a dia. Olha, organização é tudo, né? Eu sou mãe, tenho 2 meninas. E aí, assim, a minha vida tem que ser muito organizada para poder dar conta de tudo, né? Da vida militar, da minha outra jornada, né? Dentro de casa. E minha rotina mudou, né? Porque, principalmente também com as minhas filhas, porque estou em casa e, de repente, o telefone toca. Sábado, 10 horas da noite, Major, a escala tal, não vou poder assumir amanhã, aí lá vai eu pesquisar quem pode assumir, tentar ligar. 24 horas. E é isso, a mulher, ela é vaidosa, né? Fora e dentro do quartel, é natural, né? Claro. E sem falar que tem essa questão que a gente pode ser acionado a qualquer momento, mesmo na folga, né? E a farda muda por completo, né? Muda. Ao vestir a farda, é como se fosse o super-herói. Né? É o uniforme do super-herói. As senhoras indicariam essa profissão para um familiar? Para a sua menininha de 9 anos? Indicaria, mas eu a prepararia melhor, né? Da mesma forma, assim, eu não fui preparada, né? Mas eu dizia, olha, você está disposta a ralar, né? A enfrentar sol, chuva, sono, fome. Transformar a vida, se tiver, salvar tem o meu vidas. apoio, salvar vidas, né? Se tiver pronta, tem o meu apoio. Se não, parte para outra coisa. Vai para outra. Elenay. Sem dúvida, indicaria também. É muito bom trabalhar com o que a gente ama, né? É muito bom ter a oportunidade de ter uma profissão que você se orgulha dela. Então, vocês se sentem devidamente valorizadas? Me sinto valorizada. É uma profissão que dignifica. Eu vou viver isso na Sim, minha eu me vida sinto toda. muito valorizada na minha corporação. E também, só em estar fardada, assim, as pessoas já olham você diferente, né? Você ali, fardada, está representando a sua instituição. Eu me sinto valorizada, mas a gente sempre quer mais alguma coisa. Valorizada, né? E responsabilizada. Isso, é um processo, né? Exatamente. Que a gente tem que estar em busca todos os dias dessa valorização. Porque isso acontece por causa do nosso trabalho também. Se a gente começa a relaxar, se o bombeiro começa a não se importar como se importa hoje, a não ter essa responsabilidade que a gente tem hoje para atender a população, esse processo vai mudar, né? Esse retorno não cabe no bombeiro. Falar nisso, as grandes catástrofes, infelizmente ou felizmente, trazem mais visibilidade à profissão. Como vocês avaliam essa repercussão? Brumadinho, né? Sempre aparece um bombeiro com destaque, aquele menino lá, o tenente. Nós tivemos agora, né, equipes do nosso canil que foram para a tragédia do Rio de Janeiro, inclusive. Petrópolis,
O bombeiro, em caso de desastres, é o primeiro órgão, né? A ser chamado, a chegar no local e, assim, é montado o sistema de comando de incidentes, porque já sabe ali que vai envolver vários órgãos, né? Defesa Civil, Polícia Militar, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Nós tivemos em Brumadinho, 2 militares nossos foram, né? E como a Willenay falou, no Rio de Janeiro também, recente, né? Foi o Coronel Roberto, liderando a equipe com 2 cães de busca. E as próprias catástrofes que já aconteceram aqui, né? As enchentes. Isso. Então, é algo que traz muito destaque, mas que por trás disso tudo tem que ter todo um preparo também da corporação. Porque são ocorrências perigosas, que nós temos que estar treinados, que são ocorrências que podem trazer risco à nossa vida também. Você já chegou a uma ocorrência dessa, de assim, determinar o limite do risco? Eu vou ultrapassar esse limite para salvar uma vida. É exatamente isso que a gente aprende nos cursos de especialização, que a gente não pode ultrapassar esse limite. A partir do momento que a gente ultrapassa, a gente está totalmente colocando a nossa vida em risco, né? Não é para estar com aquele pensamento que eu vou doar a minha vida por aquela ocorrência. Não, eu vou fazer de tudo para retirar aquela pessoa ali com vida, ou mesmo que seja para resgatar um corpo, mas pensando na minha proteção e na dos meus colegas também, porque se a gente não pensa nisso, a ocorrência foge do nosso controle e aí se torna muito perigoso. Vocês falam muito em salvar uma vida e perder uma vida. Como vocês analisam isso proporcionalmente na forma emocional, no emocional de vocês? Porque é muito doído, né, para a gente ir para uma ocorrência e a pessoa ainda está lá numa condição que a gente ainda acha que a gente ainda pode salvar, mas a gente fala, a gente perdeu aquela vida. Mas não foi diretamente por causa do nosso trabalho. Ela já estava naquela condição. Por exemplo, um afogamento, né? Mesmo que o guarda-vidas esteja no posto, olhando para o mar, e aí assim que a pessoa começa a se afogar, ele viu aquilo ali, ele corre rapidamente, nada, chega lá muito rápido com todas as técnicas, mas diante de todas as variáveis que estão ali envolvidas, a pessoa pode vir a óbito. Então, é muito triste aquilo ali para quem está executando aquele serviço, porque a nossa missão é salvar vidas, né? Agora vou mexer com a mãe. Atendimento à criança é uma ocorrência diferenciada? Para mim, é totalmente diferenciada, né? Principalmente depois que eu tive as minhas filhas. Toda vez que eu entrava de serviço, eu pedia a Deus para não pegar nenhuma ocorrência com criança. E se eu pegasse, que eu soubesse agir da forma mais fria possível, porque é difícil, né? É difícil. É muito difícil, mexe muito com a gente. E ainda tem os familiares, né? Que é uma ocorrência que geralmente os pais estão ali próximos, a família, então traz um ambiente de comoção para quem estiver lá. Willenay, você que atende muita ocorrência, qual foi a ocorrência mais difícil da sua vida? Olha, são várias, tem algumas marcantes, né? Que como a Major falou, mexem muito com a gente. Às vezes, a gente nem sente no momento da ocorrência. Quando a gente chega em casa, que parece que o corpo esfria, é que você começa a refletir como foi difícil. A ocorrência, eu acho, mais difícil para mim foi em que morreram 3 crianças, 3 irmãos. Uma carreta, elas moravam no barraco, embaixo de uma ponte, lá em Jequiá. E aí a carreta tombou e caiu em cima desse barraco, uma carreta carregada de cerâmica, pesando toneladas. E no barraco, assim, do lado, dormiam os pais, eles moravam juntos. E aí 3 crianças, entre idade de criança e adolescente, os 3 faleceram. E nós chegamos à noite nessa ocorrência e passamos a madrugada inteira retirando a cerâmica, objeto cortante, cortava até a nossa luva de proteção. Mas com todo o cuidado e revezamento a gente foi tirando até encontrar os 3 corpos. E foi uma ocorrência bem marcante, porque os pais estavam lá desesperados o tempo todo e todo mundo com aquele sentimento triste, né? E isso me marcou. Já faz anos, mais de 10 anos, eu acho, e me marcou bastante. Major Simone, qual a sua ocorrência mais difícil?
Mas a mais marcante foi essa que eu falei anteriormente, né? Da van, creio que com um caminhão, que tinham diversos óbitos, né? E aí a gente foi praticamente assim, só recolhendo partes de corpos. Foi bem marcante. Às vezes eu fecho os olhos assim, eu lembro como se estivesse lá no dia. E outras inúmeras assim mais complicadas, né? De acidente de carro, com preso em ferragens. A nossa produção está nos informando que o tempo está terminando e temos 2 minutos, então temos 1 minuto para cada uma, começando com a Ilenay, falando de mulher para mulher, quem está assistindo, e, enfim, suas considerações finais. Eu acho que aproveitar o momento, né, para estimular mulheres para essa carreira militar, não só para a carreira militar, mas para tudo que te desafie. Eu levo muito comigo aquele lema, seja forte e corajosa. Muitas vezes, quando você se dispõe a fazer algo que você nem acreditava, é muito bom você se admirar onde você pode chegar. E é isso. Sejam bem-vindas todas que quiserem também, que estão aí nesse concurso atual para soldado, para oficial. Iremos recebê-la e tenho certeza que é algo que vai mudar a sua vida para melhor. Obrigada. Eu gostaria de agradecer, né, em nome da corporação, porque é sempre bom mostrar um pouquinho do nosso trabalho. Às vezes nós somos confundidos com a Polícia Militar, mas o trabalho e a corporação são completamente diferentes, distintas. E é isso, vocês conheceram um pouquinho da nossa profissão, né? Foco, força, fé, disciplina, né? Que quem quer ingressar na nossa corporação, quem tiver isso aí, vai conseguir. É uma profissão belíssima. Concordo plenamente. Muito obrigado. Obrigada, às duas. O Segurança em Foco está terminando, o programa que será reapresentado aqui mesmo, no canal 525 da NET Claro e em nossas redes sociais. Até a próxima. O programa Segurança em Foco é um oferecimento de Ceficondo, a sua portaria remota.